Fala batera, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você adquiriu a nossa bateria praticável Sempre Music, a bateria com o melhor custo-benefício do Brasil. E durante a montagem eu vou te provar isso, você vai ver o quanto essa bateria é estável, robusta e o quanto ela vai te auxiliar aí nos seus estudos. Se você não adquiriu, tem o link aqui na descrição, então não perde tempo. Já clica aí, já adquire e vem com a gente que nós vamos te ensinar a montar ela agora. Para começar a montagem, vamos precisar aqui de duas chaves de boca, tamanho 11 e uma chave Phillips. Se você não tiver duas chaves, tamanho 11, você pode usar um alicate no lugar de uma das chaves, beleza? E também, antes de começar a montagem, separe todas as peças aqui e principalmente separe os parafusos por ordem de tamanho aqui, ó. São 11 parafusos desse tamanho número 1, 14 parafusos do tamanho número 2, 8 parafusos tamanho 3 e 4 parafusos desse tamanho 4. Nós vamos chamá-lo assim durante os vídeos para ficar mais fácil para você separar aí. Então, tamanho 1, 2, 3, 4, né? Na ordem aqui do comprimento deles mesmo. As porcas, arruelas e tem também mais 8 parafusos aqui desses amarelinhos, né? Esses parafusos aqui para MDF com a ponta. Beleza? A montagem, nós vamos começar aqui com os pés. São essas duas peças aqui, né? E com essa primeira base lateral aqui inferior, né? Ela tem 5 furos aqui e esses 2 furos aqui de baixo, eles vão aqui diretamente nesses 2 furos dos pés. Então, nós vamos começar com ele. Parafuso tamanho número 2. Então, nós vamos usar aqui agora 4 parafusos, 4 arruelas de pressão e 4 porcas. Nós não vamos acelerar o vídeo, porque de acordo com o que a gente vai montando aqui, de acordo com o que eu vou montando, você vai montando aí também, que aí, teoricamente, não vai precisar de você ficar pausando o vídeo, beleza? Então, você vai montando junto comigo aqui. E muito provavelmente a gente vai terminar de montar juntos aí sem você precisar pausar o vídeo. Então nós vamos aqui, ó, 2 parafusos aqui, né, na parte de fora do pé e encaixa aqui nessa lateral, nessa base lateral aqui inferior. Então, agora é só apertar. A arruela de pressão. Essa arruela de pressão ela é importante para que a porca não afrouxe. Como o instrumento vai trabalhar aí com impactos, né? À medida que você vai tocando aí, essa arruela, ela evita que a porca afrouxe e você precisa ficar apertando toda hora. Então, vamos lá, agora aqui apertar mesmo. A gente precisa das duas chaves justamente para isso, né? Para segurar um lado, né? Segurar a cabeça do parafuso com uma chave e com a outra fazer esse aperto. Igual eu falei, se você não tiver duas chaves, você pode usar um alicate para segurar aí um dos lados do parafuso. Essa outra parte aqui, fazer a mesma coisa. Colocar o parafuso, né? Na peça do pé. E encaixar aqui a base lateral. Só que depois ela vai ficar espelhada aqui, né? Ela vai ficar virada em relação à peça do lado de lá. Já já vocês vão entender. Mas aqui o importante é só colocar o parafuso primeiro na peça do pé, né? Nas duas peças. Não vai atrapalhar em nada na montagem, mas a estética vai ficar mais preciso, vai ficar mais bonito.
as duas peças montadas, né? Elas vão ficar dessa forma aqui, ó, espelhadas, né? Vendo que o pé ficou do lado de fora das duas peças, né? E a cabeça do parafuso também, do lado de fora. Agora é uma hora que nós vamos precisar fazer um pouco de força aqui, porque a gente vai travar essas peças, né? Por mais que a gente dê um aperto aqui, na hora de tocar, essas peças ainda podem movimentar. Então, esse parafuso aqui a gente usa para fazer esse travamento aqui, ó. Então, a gente vai colocar nesse furo aqui, nesse furo pequeno. Essa peça é furada, mas a de baixo não é furada. Então, esse parafuso vai entrar na pressão mesmo. Então, a gente precisa fazer um pouquinho de força aqui. Se você tiver uma parafusadeira, você vai conseguir parafusar isso aqui mais fácil, né? Mas aqui é só fazer um pouquinho de força e aqui já foi, ó. Já encaixou. Aqui também a mesma coisa. Só fazer um pouco mais de força. E aqui a peça fica bem travada, então. Nós vamos fazer a mesma coisa com o de cá. E é melhor fazer isso de uma vez, porque aí você tem o chão aqui para você conseguir apoiar e fazer essa força, né? Muito bem, já temos aqui nossas duas laterais, né? Pelo menos na parte de baixo, montada, com os pés já bem travados. Vamos aproveitar porque a gente vai precisar fazer mais essa força com mais 4 parafusos. Vamos aqui, ó. E aí, essa lateral superior aqui tem duas questões importantes quanto a ela, ó. A gente precisa colocar ela do mesmo lado que tá o pé, tá? Então, não pode ser que por dentro, ó, tem que ser por fora. E outra coisa também importantíssima, essa porca aqui tem que estar virada para dentro. Então, tem que ser justamente nesse sentido aqui, ó. O parafuso é o mesmo, tamanho número 2. Essa parte aqui é importantíssima porque se a gente errar aqui, vai dar problema lá na frente, aí a gente vai ter que inverter a montagem. Então, ó, tô montando a peça do lado de fora, né? Porque essa peça aqui vai ser a outra, do lado de cá, né? Então, isso aqui é a parte de dentro da bateria. Aqui é a parte de fora. Então, essa peça está sendo montada pro lado de fora, com as duas cabeças da porca que tem aqui, né? Para dentro, né? Olha lá, pro lado de fora, você só vê 2 furos ali. Então, vamos lá. Apertar novamente. Vamos fazer isso desse lado e do outro. Aproveitando e mostrar pro pessoal aqui esse detalhe da porca, né?
Olha lá, ó, pé do lado de fora, primeira peça inferior pro lado de dentro, peça superior do lado de fora, cabeça da porca aqui para dentro, beleza? Do lado de lá, mesma coisa, porém espelhado, né? O pé pro lado de fora, essa primeira peça tá pro lado de dentro, essa aqui tem que vir pro lado de fora de novo, com as porcas voltadas para dentro. Parafuso número 2, colocando ele de fora para dentro também, para ficar padronizado. Bem apertado, e agora nós já temos as duas laterais aqui montadas e vamos à parte do parafuso de trava de novo, colocar o parafuso nesses dois furos aqui, que é para travar a estrutura. Vamos fazer de uma vez porque ainda você tem o apoio do chão aqui, né? Se você montar ela depois, você vai ter que ficar fazendo essa força de forma lateral, né? Aí vai ser ruim. Aqui é muito mais fácil. Mas eu acho que eu vou pegar uma parafusadeira ali, que eu tenho uma parafusadeira, não vou ficar fazendo essa força à toa aqui, né? Vou pegar enquanto você aperta aí, se você não tiver, enquanto você aperta ali, aí eu vou pegar ali e apertar esses outros 4 parafusos aqui, beleza? E volto já. Mesmo com a parafusadeira, é importante já montar isso aqui de uma vez, porque de qualquer jeito você tem que fazer essa força aqui para baixo, né? É bem mais fácil, bem mais rápido, né? Mas se você não tiver a parafusadeira, não vai comprometer em nada aí a montagem, né? Você só vai ter que fazer um pouco mais de força, né? Beleza, próxima etapa, nós vamos montar aqui o suporte do pé de bumbo. Essa peça aqui que tem um furo no meio, né? E nós vamos continuar usando o parafuso tamanho número 2, né? Nós vamos montar aqui um lado. Então, nesse furo aqui, ó, a gente já coloca o parafuso aqui e já monta essa parte aqui, ó. Não aperta totalmente não, porque vamos montar essa parte aqui primeiro, que depois se precisar de um pequeno ajuste a gente consegue ainda fazer. E importante também ressaltar que qualquer ajuste que você for fazer na bateria, você precisa desapertar os parafusos, né? Não fica tentando fazer ajustes com o parafuso apertado, senão você vai acabar roçando, né? Estragando aí as peças da bateria. Essas peças aqui que a gente montou até agora são peças mais fixas, né? Não precisam de ajuste, mas umas próximas peças aí que a gente vai montar são peças que às vezes necessitam de uma regulagem, de um ajuste. Então é importante você desafrouxar os parafusos, fazer o ajuste, depois afrouxar de novo e depois apertar de novo. Aqui já pode apertar, né? Eu só queria garantir que ela estivesse reta assim, ó. Estou montando a bateria, no caso, de frente
aí para vocês. Então, já tá reta essa parte. Depois o pé de bumbo vai vir aqui na frente, ó. Aqui já tá apertado. Bem firme, ó, tá tudo bem firme. Isso aqui com aqueles parafusos não movimenta mais, não mexe, né? E cada vez que a gente for montando mais, ela vai se travando aqui. Próxima peça vai ser aqui, ó, a base dos tons, tá? Essa peça aqui vem 5 furos, né? Porque ela te dá opções de você montar os tons aqui de várias formas. Você pode montar um tom só no meio, você pode montar um tom mais do lado de cá, né? Do seu lado esquerdo, no caso, né? Deixar ela com um tom só. Você pode montar ela com 2 tons, mais próximos, mais afastados, ou pode montar ainda com os 3 tons. Então você tem várias opções aí para fazer essa montagem. Parafuso continua sendo parafuso número 2. E aqui também vai um detalhe, né? Aqui você já tem opções de altura, né? Se você for um adulto, provavelmente você vai montar aqui no último furo aqui, que ela vai ficar com os tons mais altos. Se for para uma criança, você vai ter a opção de montar aqui mais baixo um pouco, tá? Então vou montar aqui nesse último furo. Vou colocar os 2 parafusos aqui de uma vez só para ela firmar. Aqui você também vai regular o ângulo, né? Se você quer os tons mais retos, mais inclinados, né? Então, aí vai do gosto de cada um. Vamos apertar, eu vou deixar ele aqui com a inclinação razoável. E vou fazer um aperto aqui. Essa peça aqui, vocês já viram que ela encaixa aqui a depender das outras que a gente montou. Se a gente tivesse errado aqui, essa peça iria estar pequena demais ou grande demais, né? Porque essas peças já são todas feitas na medida correta, então você tem que montar certo aqui desde o início, igual eu falei, né? Os pés para fora, a primeira peça para dentro, a segunda peça para fora, com as porcas voltadas para dentro, né? Para a partir de dentro aqui. Então, aproveitando que a gente falou dessas porcas, vamos montar aqui o suporte dos pratos, que é essa pecinha aqui, ó, que já vem aqui com a porca borboleta, para a gente colocar os pratos. Por isso que é importante a gente montar com aquela porca para dentro, porque agora vai ser essa questão aqui, ó. Pode chegar de lado aqui, tá bom? Aquela porca que vocês viram, ela fica com a cabeça aqui para dentro, né? Se eu montar invertido, na hora que eu colocar isso aqui, basta eu puxar que ela sai, aquele tipo de porca ali, né? Agora, como ela tá com a cabeça pro lado de dentro, então aqui, ó, eu vou colocá-la aqui e enroscar, porque eu sei que tem a porca aqui dentro. Você pode montar com a arruela ou sem a arruela. Deixa eu montar esse furo de cá. Aqui você tem a opção de montar com um furo só. Essa aqui a gente não precisa pôr arruela. Agora deu. A arruela que estava atrapalhando, mas com a arruela também ainda dá, né? Eu vou montar sem a arruela aqui mesmo, para não demorar.
Aí aqui você tem a opção, aqui, ó, deixa eu tirar aqui só para mostrar. Você tem a opção de montar com um parafuso só, porque aí você consegue a inclinação desses suportes de pratos, ou se você quiser deixar fixo, coloca os dois parafusos, né? Se você for colocar um parafuso só, eu sugiro que você coloque o parafuso de cima, tá? Vai ficar com a estabilidade melhor. Você vai apertar, porque aqui tá imitando aquela estante girafa da bateria, né? Aquela estante que tem uma inclinação. Se você deixar com dois parafusos, ela vai ficar uma estante reta. Se você deixar com um parafuso só, né? Dois parafusos, estante reta, um parafuso, a estante girafa. Vamos montar o outro lado, mesma coisa. Esse aqui eu vou deixar com um só, pra gente deixar como exemplo aqui. Mesmo com uma, ela fica, ó, bem firme já, bem estável e tá pronto aqui a nossa primeira parte. Agora nós vamos montar os clamps lateral, né? As peças que ficam presas aqui na lateral, que vão servir de suporte para os pads de caixa, de chimbal, de surdo e de condução, beleza? Para esse aqui agora nós vamos mudar os tamanhos dos parafusos. Nós vamos usar os parafusos tamanho 3, para começar aqui, ó. Nós vamos montar primeiro, vamos montar esse de baixo aqui, eu vou colocar aqui no segundo furo. Vamos montar esse aqui primeiro. Então não tem segredo, escolhe aí a altura do furo, né? Então eu vou montar no primeiro para não ficar muito baixo. E aqui é o seguinte, ó, na hora que for montar, já deixa esse clamp aqui na sua posição natural. Não monta ele inclinado para cima, não. Se você quiser levantar mais, escolhe um furo de cima. Deixa ele aqui na posição natural, que isso aqui vai evitar que ele fique caindo e ele já vai ficar aqui numa inclinação bacana pro pé de surdo, pro pé de caixa, tá? Então só deixar na posição natural aqui e fazer o aperto. O outro clamp, eu vou montar aqui. Eu vou montar vou montar aqui no penúltimo furo. Só que antes eu vou montar o do lado de cá. Muito simples, não tem muito segredo. Só ir seguindo passo a passo aí que vai dar certinho. Fazer um aperto aqui. Beleza, já temos aqui os nossos pares de clamps, né, da direita e da esquerda. Esses clamps vão servir de suporte para a caixa do nosso lado esquerdo aqui e do surdo para o lado direito. Se você for canhoto, basta inverter tudo. A bateria aqui você consegue montar ela de ambos os lados, né, para destros e canhotos. Antes de montar o outro clamp aqui, o outro par de clamps de cima, que vai servir para o chimbal e para um prato de condução ali mais lateral, eu vou montar essa estante ali de uma vez. Porque se a gente montar esse clamp aqui, esse clamp de cima, como o parafuso que entra aqui, ele é muito grande, o clamp de cima acaba atrapalhando
eu coloco o parafuso embaixo. Então isso é importante observar. Esse suporte aqui, ó, é um que vem com parafuso, já. Esse parafuso ele vai direto no pé de caixa. Então nós vamos colocá-lo aqui, ó. Agora nós vamos usar o parafuso tamanho número 4, maior parafuso que vem aqui no kit. Aí tá ficando ao contrário. Esse parafuso tem que ficar virado para cima. A partir daqui é importante você montar sem apertar, porque a partir dessa parte aqui, você às vezes vai precisar de pequenas regulagens, né? Na hora que você sentar aqui na frente da bateria, né? Então às vezes você monta esse suporte mais fechado assim, depois você quer abrir ele mais. Então aqui é importante já, você faz um pré-aperto aqui, mas não aperta não. Deixa aí para você regular depois, porque não é recomendado você ficar mexendo nas peças com o parafuso apertado. Vamos montar o lado de lá. A peça do surdo ali é a mesma de cá, só que ela não vem com o parafuso. O parafuso nós vamos usar depois um parafuso número 1 ali mesmo, né? Ela vem com 3 furos. Você vai pôr aqui nesse, igual a gente fez do lado de lá, pôr nessa parte que tem um furo. E por que tem 2 furos do lado de cá? Porque depois você consegue fazer um pequeno ajuste aqui, né? Se achar que a peça ficou muito para fora, você consegue usar um outro parafuso ali, para você ter uma outra opção. Somente para isso que vem esses 2 furos aí, para você ter 2 opções de local ali para colocar o pente. Ok, já vou deixar os dois sem aperto mesmo, e agora eu vou montar os 2 clamps de cima. Agora eu volto aqui no parafuso número 3. Vou botar do outro lado aqui também. Você pode montar esses clamps pro lado de fora também aqui da bateria. Eu prefiro montar do lado de dentro, eu acho que fica mais bonito. Mas você consegue ganhar alguns centímetros aí de distância se você montar do lado de fora, tá? Ou você pode montar a parte de cima aqui, os 2 clamps de cima pro lado de dentro, esses 2 aqui pro lado de fora, né? Isso aí você já tem essas opções e é questão de gosto, né, pessoal? Como que cada um prefere fazer a montagem aí da bateria, né? A questão da distância das peças. Esse aqui a gente pode apertar. Mesma coisa, deixa o clamp na posição natural. Que aí não tem como ele abaixar mais. Ele já está no limite mínimo aqui, né? No limite máximo, aliás. Beleza. E agora as últimas 2 partes
que são suporte do chimbal, suporte do prato de condução. Esses dois de baixo aqui são caixa e surdo, e aqui em cima vai chimbal e uma condução lateral. Esses dois aqui vão ser tipo pratos de ataque mesmo, né? Para esses dois suportes, você tem a opção de montar direto aqui essas duas peças no clamp, né? Igual a gente fez com a de baixo, mas você tem também essas duas peças menores aqui que eu prefiro montar com elas, porque aí a gente consegue ter uma opção melhor para regular aqui, beleza? Vamos lá. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa, aquele parafuso maior, né, o tamanho 4. Nós vamos montar aqui dos dois lados, essas peças pequenas. Depois para chegar mais perto aqui, para dar uma visão melhor para o pessoal. Também não vou apertar. Essas duas peças vão funcionar como extensores, né? Geralmente elas vão ficar aqui, ó, nessa posição. E agora, usando o parafuso número 2 de novo. Esses aqui foram os maiores, né? Os número 4. Vou usar o parafuso número 2 de novo. E vou montar essas outras aqui. Então aqui você vai ter a opção, ó, de fazer essa regulagem aqui, tá? Também não vou apertar pra gente fazer esse ajuste no final. E aqui tá pronto. Parte de estrutura, nossa bateria está montada. Agora vai faltar somente os pads, né? Nós podemos começar aqui com o pad de bumbo. O pad de bumbo, você tem a opção de deixar ele simplesmente só apoiado, porque ele já é um pad bem robusto, né? Então você vai encaixar o seu pedal ali, ele já vai ter uma estabilidade por si só. Inclusive, você pode usar esse pad de bumbo fora da bateria, né, para treinar somente pedal, sem usar a bateria, né? Às vezes você quer fazer aí exercício de pedal, de pivô, né? Você pode tirar esse pad de bumbo da bateria e usar separadamente e treinar ali mão e pé sem precisar da bateria. Mas eu vou colocar o parafuso, né? Você vai usar esse furo aqui da estrutura justamente para fixá-lo aqui, ó. Que aí, obviamente, vai dar uma estabilidade melhor, né? E já fica aqui. E vai evitar de barulho. Eu sugiro que você parafuse ele mesmo, que vai evitar de barulho. Que às vezes o pé de bumbo, o pirulito do bumbo vai bater aqui do pedal, né? Vai bater aqui e o pad vai ficar batendo na estrutura. Então vai ficar dando barulho, não vai ser legal. E agora vamos abrir os pacotes dos pads, né? Vou começar aqui com esse primeiro pacote que vem os pratos. Os pratos são esses aqui que vem com furo, né? Aqui a gente
A gente vai encaixar ele aqui, ó. Nessa base de plástico que vai proteger, né, essa borracha para ela durar mais tempo. E do lado de cá a mesma coisa. Então aqui nós temos 2 pratos de ataque, beleza? Vamos já colocar os 3 tons aqui, beleza? Os 3 pads de tons. Igual eu falei, você tem a opção de montar aqui 2 tons, né? Pode montar assim, mais lateralmente, pode montar mais afastado, pode montar um tom só, né? Um tom mais de lado, um tom mais no meio, ou pode colocar os 3. Para montar os 3 eu vou ter que usar esse primeiro furo, o do meio e o 5º furo aqui. Os parafusos, esqueci de falar que o parafuso do pad bumbo é o número 1 e os dos outros pads também são o número 1. A única ressalva aqui, o único pad que não é montado com esse parafuso número 1 é o pad de caixa aqui, que já tem o parafuso dele, tá? Esses parafusos aqui, eles não vão arruela de pressão, aqui não tem necessidade, a arruela de pressão é mais na parte estrutural dele. Os 3 estão montados. Vamos abrir aqui o segundo pacote. Nesse segundo pacote aqui a gente tem os pads de caixa, que é esse pad aqui 2 em 1. Por que é o pad 2 em 1? Porque ele tem aqui a rosca para você usar na bateria, você pode usar numa estante externa também. No final desse vídeo eu vou te mostrar aí uma outra opção de você usar essa caixa na bateria aqui, né? Vou te dar uma outra dica aí também. E ele também pode ser usado aqui na perna. Você pode prender na perna, tira ele da bateria, virou aqui um pad de perna para você treinar separadamente ou treinar com o bumbo, né? Igual eu falei. Então ele tem aqui essa presilha para você prender na perna e tem a opção de usá-lo aqui também na caixa. É o nosso pad de caixa, né? Esse pé de caixa, ele é uma fenda. Esqueci de mencionar no início do vídeo que a gente vai precisar de uma fenda também. Para usar dele, ele já tem uma fenda aqui de opção. Fica mais firme. Tá firme já, só não tá firme essa parte aqui ainda que eu não parafusei. Mas aqui ele já firmou. E agora tá faltando pé de chimbal. Parafuso número 1. Pad de surdo. E, por último, o pad de condução, um prato de... Muita gente acaba chamando ele de surdo também, e acaba usando isso aqui como uma caixa, né? Uma caixa de efeito, que muitos bateristas têm. Você consegue usar de outras maneiras também, né? Baterista que costuma colocar o prato de condução mais alto aqui, fica praticamente no lugar desse pad aqui, né? Mas tecnicamente, esse aqui seria um prato de condução, aquele lá embaixo vai ser um surdo, beleza? E nossa bateria está montada. Agora, os ajustes
finais aqui, né? Que vão ser o aperto daqueles parafusos. Apertar aqui o parafuso dos pads, né? Pode apertar bem todos os parafusos. Apertado. Então agora falta só esses parafusos aqui, mas eu só vou fazer esse ajuste na hora que eu sentar aqui na frente da bateria. Então nós vamos fazer isso agora. Vou usar aqui um banquinho aqui para eu ter essa noção. Deixa eu jogar mais para cá. Importante também, uma outra dica, você trabalhar com essa bateria encostada na parede, né? Por ser uma bateria leve, se você tiver um toque pesado aqui do pé no bumbo, né? Essa bateria ela pode ir arredando. Porque até um bumbo de bateria normal, ele fica andando, né? À medida que você vai tocando. Então essa bateria também. Mas aí você tem a opção de trabalhar com elas assim encostada na parede, que aí vai te dar uma estabilidade melhor. Então aqui a bateria não acompanha pedal, né? Você vai usar um pedal normal de bateria e um pedal comum. Vou pegar um de exemplo aqui para vocês. Então esse é um pedal de bateria acústica, né? De qualquer bateria vai encaixar aqui, ó. Tem uma aba aqui bem bacana, para você encaixar o pedal e prender ele aqui. Essa aba na frente do pé de bumbo aqui, ela é justamente para encaixar o pedal e ele vai ficar bem preso aqui, tá vendo? Ficou bem bacana. Ele tem essa sapata de borracha embaixo aqui para evitar de ficar fazendo o barulho aqui do pedal em contato com o tapete, né, ou com o piso. E aqui agora eu vou fazer o ajuste de acordo com o meu tamanho, né, com a forma que eu gosto de tocar, né, a distância das peças. Eu consigo puxar essa peça aqui mais para fora, né, ou jogar ela mais para dentro, né? Então aqui eu vou fazer esse ajuste aqui e fazer esse aperto final aqui. Deixa eu achar minha outra chavinha. Bem apertado, bem firme. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho para dentro. Muito bom, depois de muitas porcas e parafusos, né? Tá montada aqui nossa bateria, ó. Ficou, olha que linda aí, ficou bem bacana. E nós vamos fazer aquele test drive agora, né? Vamos testar. Então bora lá, testar aqui, ó. Bumbo bacana.
estabilidade legal, tá vendo a bateria, ó, como tô batendo aqui, ó, com uma força razoável, né? E a bateria, ó, bem estável, muito estável, né? É uma bateria aí, por mais que seja uma bateria, igual eu falei no início do vídeo, com o melhor custo-benefício do Brasil, é uma bateria muito boa, né? Bem construída, estrutura bem robusta e bem estável. Chimbal, caixa. Essa caixa aqui eu aumentaria um pouquinho ela, viu? Talvez eu colocaria aqui, pra mim, eu colocaria no terceiro furo, no quarto furo, mas isso são ajustes que a gente tem que ir fazendo à medida que a gente vai testando, né? Então eu aumentaria ela pelo menos um pouquinho aqui. Mas já já também eu vou dar outra dica para vocês aqui. Tom 1, tom 2, surdo. Ó, tom 1, tom 2, tom 3, surdo. Condução e os pratos de ataque, tá? Muito bom, muito bom. O que eu gosto de fazer nessa bateria? Agora vem a dica aqui para você ainda melhorar mais a sua experiência. Do jeito que está aqui, já vai dar para você treinar aí por vários meses, né? Seja você aí um iniciante ou um músico já, né? Essa bateria aqui vai te ajudar muito aí nos seus estudos, né? Para você treinar sem incomodar aí os seus vizinhos e familiares, né? A famosa bateria de apartamento, né? Quem mora em apartamento aí tem essa dificuldade, né? Agora uma dica para você dar um upgrade aí na sua bateria, que é a forma que eu gosto de usá-la aqui, né? Eu gosto de substituir esse pad de caixa aqui da forma que ele tá aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, por uma estante própria, igual uma estante caixa. Essa estante aqui a gente tem também à venda aí separadamente, ou às vezes também você acha um anúncio aí com a bateria já com estante. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aqui esse suporte de caixa, tentar desapertar ela aqui sem precisar usar a chave de fenda. Eu acho que eu vou conseguir, vai dar certo. Essa peça aqui eu já não tinha apertado muito ela, justamente que eu tinha a intenção de fazer essa demonstração aqui. Então aqui, ó, você tem uma caixa separada, igual uma bateria acústica, né? Então, se você adquirir depois esse suporte aqui, só esse suporte aqui, você vai ter mais, ó, autonomia para regulagem do ângulo, né? Consigo regular aqui, ó, o ângulo do pad, consigo regular a altura e consigo trazê-lo mais facilmente aqui, ó, para próximo, para mais longe, né? É a forma que eu gosto de praticar. Então fica a dica aí para você fazer uma melhora na bateria depois, né? Do jeito que ela já estava montada, já está ótimo, e aqui já vai ficar excelente para você praticar, né? Aqui você tem a opção melhor. Tem ainda a opção, a gente tem à venda essa estante com pad de 10 polegadas. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que eu tenho ele aqui, vou mostrar para você também. Já uma outra opção, comprei a bateria, já veio com pad aqui, esse pad 2 em 1. Você pode deixar esse pad 2 em 1 separado da bateria, fora da bateria, só para você treinar aqui rudimentos, né, na perna, né, fixar ele na perna e treinar rudimentos fora da bateria. E você adquire aí o kit do pad 10 polegadas com a estante. Outra dica aí para você melhorar ainda mais sua bateria. E esse pad com estante aqui, ó, você consegue treinar com ele fora da bateria também, né?
Você pode simplesmente, ó, tirou ali o bumbo, tirou o pé de bumbo, né? Tirou o pedal, tirou facilmente essa estante aqui, já virou um outro kit para você estudar, para você fazer vídeos, né? Às vezes você quer fazer um vídeo só mostrando bumbo, né? E manulações aqui, né? E rudimentos. Então, já você tem essas opções aí. Todas essas opções que eu dei, nós vamos deixar o link aí na descrição para você conseguir comprar separado. Assim como também vamos deixar o link de peças de reposição, né? A gente tem todas as peças aí de reposição disponíveis, né? Porque por mais que seja uma bateria muito bem construída, né? Assim como uma bateria acústica, com o tempo você pode precisar de repor uma peça ou outra aqui, né? Às vezes repor o kit de pads, né? Às vezes os pads já vão desgastando aqui de acordo com a frequência, de acordo com a força que você tem do toque aí. E às vezes você vai precisar repor uma peça ou outra, né? Se você adquirir esse kit aqui, o bom é que você já vai ter duas peças aqui de reserva, né? Você não vai perder, que às vezes depois você até consegue passar ela para o lado direito aqui, né? E montar mais um pad do lado de cá, né? Então fica também mais uma dica para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham curtido, né? Desejo que vocês façam um bom proveito aí do produto, né? É um produto construído aí com muito carinho, né? De músicos para músicos, né? E a gente faz votos aí que seja de bom uso, né? Que você faça bom proveito dela e que ela seja essencial aí para você alavancar os seus estudos e a sua carreira musical, tá bom? Bons estudos, um abraço.